Vamos começar com música? Alecrim, alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Alecrim, alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Foi meu amor que me disse assim que a flor do campo é o alecrim. E aí, pessoal, vocês acham que essa música tem coisas verdadeiras, cientificamente corretas? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa live de quarta-feira. Já estou eu pensando na quinta. De quarta-feira, cujo tema é erros frequentes, né, na disciplina de ciências. A nossa Semana da Ciência Extraordinária começou na segunda-feira e ela é composta aí de 4 lives e 4 vídeos. 4 lives, segunda, terça, quarta e quinta. E os 4 vídeos, terça, quarta, quinta e sexta. Nas lives a gente vai estar trabalhando alguns assuntos pertinentes à disciplina de ciências, ao ensino de ciências. E os vídeos serão disponibilizados, estão sendo, né, disponibilizados apenas para quem está inscrito. Então, se você não fez a sua inscrição, você vai precisar fazer para poder receber o vídeo. E esse vídeo, ele é um vídeo de experiência. Vai conter sempre ali 5 experiências com o conteúdo todo explicado para você conseguir explicar para os seus alunos determinados assuntos de uma forma bem diferente. E além dos vídeos, também você irá receber uma lista de materiais. A lista dos materiais utilizados em cada uma das experiências. Então você não vai precisar ficar, tipo, pausando o vídeo para poder ver o que foi que eu anotei lá, o que foi que eu falei que era necessário para a experiência. Então, se você não fez a inscrição para a Semana da Ciência Extraordinária, você pode fazer, tá? A gente vai te receber com o maior carinho no nosso grupo do WhatsApp para que você tenha acesso aos vídeos e também, né, lembretes das nossas lives. A gente vai ter mais uma live amanhã, então você não pode perder. Amanhã vai ter muita música, porque a gente vai falar de músicas, né, de paródias feitas para poder auxiliar no ensino de ciências. Seja muito bem-vindo ao nosso terceiro dia de live. Pessoal, eu comecei cantando a musiquinha lá do Alecrim. O alecrim apareceu no campo sem ser semeado. Quem é que pode espalhar sementes? É só o ser humano? Ou será que existem os pássaros que podem espalhar sementes? Ou será que existem outros animais que podem espalhar sementes? Ou vento espalhar sementes? Simplesmente surgiu o alecrim ali no campo? Ou ele foi semeado? A gente tem que tomar muito cuidado quando a gente começa a ensinar as músicas para as crianças, porque existem algumas coisas que estão erradas ali. Quem aqui já cantou aquela música Caranguejo não é peixe, caranguejo peixe é? E aí, caranguejo é peixe ou caranguejo não é peixe? Roda, 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 pé, pé, pé. Roda, 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 caranguejo. E aí, de novo, mais uma vez, fala que o caranguejo é peixe. Mas não é. Caranguejo, ele é um artrópode. Faz parte desse filo dos animais que tem suas patas articuladas, que tem um exoesqueleto externo. E ele faz parte da classe ali dos crustáceos. Então, vamos mudar a música? Roda, 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 pé, pé, pé. Roda, 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 caranguejo, crustáceo é. Ou pode ser caranguejo, artrópode é. Aí sim vai ficar bonitinho a música de forma correta. Certo? Então a gente tem que pensar, né? Como que eu vou apresentar essa música? Ah, mas isso é cultural. Sim, é cultural. A gente tem que ensinar, mas ao mesmo tempo a gente também tem que dar aquela alertada. Igual a história lá da batatinha quando nasce, não é? Batatinha quando nasce, eu aprendi como se esparrama pelo chão. Imagina uma batatinha se esparramando. Na cabeça da criança, gente, e pelo menos na minha cabeça, quando eu era criança, eu imaginava uma batata se esparramando no chão. Mas não, já foi corrigido, né? É o quê? Batatinha quando nasce, espalha as ramas pelo chão. Ah, e se você não sabia, é verdade.
Nós temos aí a batata ela não é uma raiz, a batata ela é um caule subterrâneo e as folhas saem na superfície. E aí a gente vai vendo as ramas se espalhando pelo chão. Agora, batata doce sim é uma raiz. E isso também é uma coisa que o pessoal também confunde, né, muito e acaba ensinando errado para as crianças, que tudo que está debaixo da terra é raiz, e tudo que está em cima da terra é caule, e tudo que é verde é folha. Não é sempre assim, não, né? Então, existem caules subterrâneos, existem raízes aéreas. Então, a gente precisa tomar muito cuidado quando a gente for ministrar alguns assuntos, né? Há algum tempo já, o pessoal já incorporou a ideia que o tomate é um fruto, né? Mas não é só o tomate que tá aí no grupo da galera que acha que, né, que ficou muito tempo aí esquecida como sendo, não sendo fruto. Por exemplo, o pimentão é um fruto, tá? E você fala, nossa, é um fruto sim, tem semente dentro. E aí é importante a gente entender o que é um fruto, né? Um fruto é resultado ali, né? É desenvolvido a partir de uma porção da flor. E a gente tem, né, alguns frutos que se desenvolvem a partir do ovário, que a gente chama de frutos verdadeiros, e alguns frutos que são chamados de falsos, porque não foi feito ali, não se desenvolveu a partir do ovário da flor. Né? E flor tem ovário? Sim, tem flor macho, tem flor fêmea, tem flor hermafrodita. Então, tudo isso a gente precisa aos pouquinhos ir colocando dentro da cabecinha da criança, né? Por que a abelha está fazendo a polinização? Porque ela está transportando o pólen da flor macho para uma flor fêmea. E dentro desse grão de pólen tem lá, né, as células importantes para dar origem a uma semente que depois vai se desenvolver num fruto e tudo mais, né? Então, quando a gente for falar sobre os alimentos, vamos pensar, né? Tentar pesquisar um pouquinho para poder falar certinho quem que é raiz, quem que é caule. É importante a gente começar a colocar os conteúdos de forma correta para eles. E temos aqui, né, outros e outros, né? Eu vou tentar falar alguns principais dos erros que vão aparecendo ao longo dos anos na vida da criança, erros que eu recebo as crianças falando com muita certeza, porque, para quem não sabe, eu sou professora do 5º até o 3º ano do ensino médio. Já dei aula, sim, no Fundamental 1 e atendo crianças com dificuldade de aprendizagem ou crianças com dificuldade de organização de estudo, né, de forma particular. E é assim, quando eles vêm para mim, né, tanto na escola como também na forma particular ali, a gente vê que existem algumas coisas que eles têm convicção de que aquilo é certeza, que aquilo é verdadeiro. Você fala, não, não é. Aí eles pegam, minha vida foi uma mentira, né? Ou, nossa, meu professor ensinou errado, né? Não vamos mais ensinar errado, né? Então, a Semana da Ciência Extraordinária, ela veio aí para poder te ajudar a mudar alguns termos que às vezes você fala porque você aprendeu assim. E até os livros, tá, gente? Tem coisa errada. Quando eu tava na faculdade, eu tive uma matéria que a gente tinha que escolher um material didático, um livro didático, e analisar e anotar cada um dos erros que apareciam nas páginas. Então, erros de definição, erros de imagens, erros de legendas, e tudo isso a gente vai anotando. E existem vários e vários trabalhos aí, artigos falando desses livros, porque se o professor ele não tem a formação, né, de professor de ciências, né, ou biólogo que a gente fala, às vezes ele vai pegar o livro e vai achar que aquilo é realmente verdade, às vezes não vai nem pesquisar, nem vai ver mais a fundo, e é culpa dele, às vezes ele não tem tempo, né? Mas a gente precisa aos pouquinhos ir melhorando e acertando e ajustando cada um desses erros que foram sendo passados ao longo de muitas gerações. Então vamos lá. Densidade foi o vídeo que a Sabidinha fez. Explicou vários e vários experimentos que a gente consegue fazer para explicar a densidade para a criança. Densidade, a gente não vai falar que o óleo fica em cima da água porque ele é mais leve. Não! Densidade é a quantidade de moléculas juntas, né? A gente encontra fazendo a massa dividido pelo volume. Então, assim, para você ter certeza do que você está falando, você pode pegar a mesma quantidade de óleo, a mesma quantidade de água, certo? Pesa lá na balancinha e você vai ver que quando você juntar os dois, o óleo vai ficar em cima. Então, na balancinha não tá mostrando, né, o peso ali
do óleo. Tá mostrando a quantidade de gramas ali, a massa desse óleo, a massa dessa água. E assim, né, o volume, né, porque é líquido. A gente precisa tomar muito cuidado mesmo. Porque sempre o menos denso vai flutuar. Então, vamos pensar uma coisa que não seja líquida. Vamos lá. Você pode pegar, por exemplo, isopor. Isopor, se você pesar ali na balança, você vai ver uma quantidade de gramas ali dele e você consegue a mesma quantidade ali de qualquer outro líquido. E que tem a base, claro, água. E o que vai acontecer com esse isopor quando você misturar? O isopor vai flutuar. Então, hoje a gente tem que pensar, né? Termodensidade não é o mais leve flutua, tá? Termodensidade a gente tem que sempre usar o menos denso, vai flutuar, porque essas moléculas existem espaços entre eles. E assim, a criança vai conseguir entender, né? O gelo no estado sólido, a água no estado líquido. A mesma quantidade de água, mas essa está no estado sólido, a do estado sólido vai flutuar. Então não é o peso, não é a massa, e sim a quantidade de moléculas juntas naquele espacinho, tá? Indo nessa ideia de peso, a gente tem também muito erro de falar assim, eu vou pesar, né? Eu vou na balança saber o meu peso. A gente está, na verdade, indo atrás de verificar a nossa massa, né? Porque peso a gente vai estar multiplicando com a força da gravidade. Você pegar um objeto e você levantar e falar assim, nossa, esse é mais pesado que este. Não tá errado usar esse termo. Porque quando você ergue esse objeto, você tá pegando ali, né? A massa dele tá competindo com a força da gravidade. Usar esse termo não tá errado. Mas você falar que você está pesando os alimentos na balança, não, você está verificando a quantidade de massa que ele tem, tá? Porque sempre quando a gente for falar de peso, a gente vai ter que multiplicar pela força da gravidade do nosso planeta. Tem até um videozinho meu aqui que eu fiz desses curtinhos para o pessoal estar formulando a ideia, né? De que é diferente, que a gente não pode ficar errando mais e tal. Erro frequente, muito, muito frequente, quando a gente vai falar dos estados físicos da matéria. E detalhe, gente, é da matéria, não é só da água. Quando a gente fala dos estados físicos, a gente só pega exemplo água. Mas é estado físico da matéria. E matéria é tudo que existe, ocupa lugar no espaço. Então, são estados físicos de tudo que existe e ocupa lugar no espaço. Não é só da água. Então, tudo que existe pode estar no estado sólido, mas ele pode se tornar estado líquido. E ele pode se tornar estado gasoso. E também o processo inverso. É estranho pensar, mas vamos lá, uma barra de ouro sólida não pode se tornar uma barra de ouro líquido? A barra não, agora vai virar ouro líquido. Então, sempre estados físicos da matéria. E vamos usar como exemplo a água, porque é mais fácil a gente, né, visualizar elas nos 3 estados físicos. Inclusive no planeta Terra, a gente vê a água nos 3 estados físicos, né? A gente entende ela nos 3 estados físicos. Ver não é tão possível assim. E aí, nesse ver, é que eu vou entrar num detalhe. Que quando a gente pede para a criança dar um exemplo, quando eu peço na sala de aula, ou quando eu tô lá dando aula particular, me dá um exemplo de água no estado sólido. Na natureza, vamos lá. A gente encontra no iceberg. Parabéns, né? Água no estado líquido, na natureza. A gente encontra no mar. Nossa, que legal, tá sabendo, parabéns. Água no estado gasoso. Nuvem. Quantas e quantas vezes? Não, professora, não. É aquela fumacinha que sai da chaleira. Não, gente, nuvem, fumacinha, não é água no estado gasoso. O estado gasoso é invisível, você não vê a atmosfera. A água no estado gasoso compõe a umidade do nosso ar, faz parte da atmosfera, que foi assunto aqui das sabidinhas de hoje, né? A gente falou um pouquinho de atmosfera, né? Através de experiências, falamos da pressão atmosférica. Então, esse estado gasoso é invisível. A água no estado gasoso não é nuvem. Como é que eu vou representar isso, então, né? Porque existe na apostila, existe nos livros. Represente a água nos 3 estados físicos. Você pode fazer moléculas, desenhinhos de bolinhas, né? No estado gasoso, elas vão estar mais afastadas. No estado líquido, um pouquinho mais juntinhas. E no estado sólido, né? Um pouquinho mais próximas. É uma sugestão.
Ou então escrever umidade do ar, certo? Faça a criança entender que o estado gasoso é invisível, não é nuvem. Mas o que é nuvem então, Nathalie? A nuvem, gente, é água condensada. Ela passou, ela evaporou do rio, foi subindo, compondo a atmosfera, a umidade do ar. Ela vai encontrar uma camada mais fria e ela vai se condensar, certo? Formando as nuvens, mini gotículas de água, que depois vão se juntando, se juntando, se juntando, ficando cada vez mais pesadas, e aí vai chover, certo? Então, vamos seguir. Erros comuns, né? Vamos lá, pra quem tá chegando, a gente tá falando de algumas coisas que aparecem aí, que deixa o pessoal meio de cabelo em pé, quando a gente, né, fala assim, não era isso. Como assim não era isso? Incentivar a criança que o céu é azul. Pinta de azul o céu. Não, o céu não é azul, né? E a criança, se ela for uma criança observadora, ela vai saber que o céu pode ser rosa, que o céu pode ser laranja. E de noite, que cor que tem o céu, né? Por que que o céu tem essas colorações? Então a gente tem que ir atrás para poder explicar para a criança, né? Que está relacionado com a luz, que vai atravessar a nossa atmosfera. E essa luz vai sofrer refração. E aí você vai falar que a refração da luz mais longa é a luz amarela, amarela não, vermelha. E por isso que tanto no nascer quanto no entardecer a gente consegue ver essa diferença e essa cor mais rosada, mais avermelhada. Agora lá em cima, a luz azul ela é mais curtinha. Então tentar explicar para a criança, mostra o prisma, fala do arco-íris, né? E deixe que ela entenda que o céu muda de cor, de acordo com a posição, né? Que a luz está atravessando a nossa atmosfera, certo? Falar que a água é azul. Nossa, quanto de criança, né? Que pega um copinho, vai pintar, eu vou encher de água, pinta lá de azul. Mas daí de um tempo, chega na escola, a professora fala assim, água não tem cor. Mas eu sempre pintei de azul, né? Água não tem cor, gente, a água é transparente. O nosso planeta Terra, visto de fora, é o planeta azul, planeta água. Mas o que a gente está vendo lá, né, é o reflexo ali do fundo das águas dos oceanos. Porque se você pegar um copo de água do oceano, você vai ver que não é azul. Então, algumas coisas que a gente fala, mas fica bonito quando pinta. Mas se ele quiser pintar um pouquinho mais de marrom? E se ele quiser deixar essa água um pouquinho mais esverdeada? E se ele quiser... Porque a água possui cores diferentes, né? De acordo com o seu fundo, ok? O fundo onde ela está inserida. Então, coloque isso para a criança, joga essa dúvida para ele, mas será que é dessa cor? Né? Às vezes em casa, para ficar bonita a pintura, a mãe ensinou, e aí joga essa dúvida, e aí você mostra para ele as diferentes colorações, né? Monta lá maquetezinhas, né? Com fundos diferentes, com substratos, né, diferentes. Nossa, vai ser riquíssimo esse movimento com eles, tá? Vamos seguir então. Eu escuto muito, muito e vejo muito quando eu tô passando aqui no Instagram, porque o professor, né, adora fazer parte de grupos de escola, grupos de professores e tal, e de dicas. Não, eu pelo menos sou assim. E aqui, gente, eu escuto muito falando assim, nós vamos fazer uma oficina de reciclagem. Você não faz reciclagem na escola, juntando as garrafas e transformando no foguete, né, Léo? Não é reciclagem, é uma reutilização. Você está reutilizando materiais, você não está reciclando. Porque reciclar é você transformar aquele material em matéria-prima novamente para produzir um outro produto. Você está reutilizando. Vamos fazer uma oficina de reuso, vamos fazer uma oficina de reutilização. Tira a palavra reciclagem, a não ser que você for pegar o papel, picotar, 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 bater no liquidificador, fazer uma pasta e fazer um papel lá, que até dá pra fazer, certo? Então, assim, reciclagem a gente não faz dentro de casa, a gente não faz no fundo do quintal, precisa de todo como é que fala? Um equipamento para poder, né, transformar aquilo em matéria-prima novamente, certo? Então, tira a ideia, fazer para o projeto de reciclagem, né? Aí coloca lá, qual que é o projeto de reciclagem? A gente vai separar as latas, os plásticos, dos papéis. Não, isso não é para o projeto de reciclagem, gente. Isso é projeto de coleta seletiva. É ensinar a criança, né, do que é feito aquele material,
E aí, se você enviar para algum lugar que vai, então, né, fazer a reciclagem mesmo, aí pode ser, né? Uma das etapas do projeto é você fazer a separação do lixo. A outra etapa é enviar para uma usina que vai fazer a reciclagem. Aí a gente pode falar esse termo, tá? Outra coisa que aparece muito, e as crianças se assustam quando eu falo, a água vai acabar? Sim ou não? Você que está me assistindo. Sim ou não? A água vai acabar? Gente, há muitos e milhões e milhões e milhões de anos a água faz esse ciclo. Certo? Ciclo sem fim. A água evapora, vira nuvem, desce. O problema é que a água potável vai acabar se a gente não tiver uma boa gestão. Porque quando a água evapora, ela evapora limpinha. Vai formar nuvem limpinha. Mas quando ela desce, ela pode se misturar com a sujeira da atmosfera. E aí deixa de ser potável. Quando ela desce, ela pode se misturar e cai num solo contaminado. E ela vai deixar de ser potável. Né? Quando ela cai numa água contaminada, num rio contaminado, num mar contaminado, ela deixa de ser potável, né? Não vai ser boa para usar, não é boa para o consumo. A água não vai acabar, certo? Vai acabar a água potável se você não tiver uma boa gestão. Ah, mas professor, tem anos que fica muito tempo sem chover, né? E que a gente tem que valorizar a nossa água, muito tempo, né? Ah, a energia sobe, sim. Por quê? Porque quando a água evapora, vai formar nuvens lá em cima. E o vento vai estar empurrando para outros lugares do planeta. E a gente sabe que essas massas de ar e a camada ali da atmosfera vai mudando. Então, às vezes, um lugar que chovia sempre, não vai chover, mas vai estar chovendo num outro lugar e muito, né? A gente fala desses desequilíbrios, mas a água não vai acabar. No planeta, no planeta todo, ela tá lá, tá? Ela evapora e continua o seu ciclo há milhões e milhões de anos. E agora, vou dar uma aprofundada um pouquinho mais. E agora a gente vai falar um pouquinho de erros de astronomia, que o pessoal começa a falar um pouco e não muda, e vai chegando pra gente assim, você fala, meu Deus, e agora como é que eu vou desconstruir essa ideia da criança, né? Do meu aluno. Estações do ano. Estações do ano. Por que nós temos estação do ano? Aí a gente pega e fala, é por causa que a Terra, então, gira em torno do Sol, no seu movimento de translação. Quanto mais próximo a Terra estiver do Sol, mais quente vai estar aquele lugar. Quanto mais distante da Terra estiver, quanto distante do Sol a Terra estiver, mais frio. E as ilustrações dos livros dá essa ideia, né? O Sol tá bem no meio, como é que fala? A órbita da Terra tá exageradamente elíptica, certo? E a Terra, né, fazendo movimento, mostrando, né, mais clarinho, mais escuro e tal, ao longo dos meses, e fala, né, mais perto, está então, né, nos dias mais quentes e mais afastada, dias mais frios. Nas legendas dessas imagens estão escrito isso. Mas, gente, as estações do ano, elas estão relacionadas com um eixo de inclinação do planeta Terra, certo? Que em determinadas épocas do ano, o hemisfério norte é mais iluminado que o hemisfério sul. E em determinadas épocas do ano, o hemisfério sul é mais iluminado que o norte. Mostrar isso através de uma maquete é possível. Mostrar isso através de vídeos interativos é possível, mas depende do vídeo que você vai escolher para mostrar para o seu aluno, tá? Porque se até nos livros didáticos a gente encontra esse Sol perfeitamente no meio, essa órbita perfeitamente elíptica e a Terra só girando assim, dá na mesma. Então a gente precisa, sim, buscar uma forma mais correta de explicar as estações do ano. Porque senão ele nunca vai entender por que no norte vai estar mais quente e no sul mais frio. Ou no hemisfério sul mais quente e no hemisfério norte. Ué, mas não é o mesmo lado da Terra? Como assim? Né? E o outro, vai ser só do outro, de um lado e do outro? Não é de um lado e do outro, tá? A gente fala muito a questão mesmo do equinócio, do solstício, né? Equinócios são, né, noites iguais, o significado dessa palavra, né? Noites iguais. Existem épocas do ano que o dia tem 12 horas, né? A noite tem 12 horas,
bonitinho. Existem momentos do dia, do ano, que as noites estão mais longas e os dias estão mais curtos e vice-versa. E isso por quê? Por causa do eixo de inclinação do planeta. Então não é só falar da rotação, certo? Tem que colocar rotação e translação, desculpa. Falar da translação. Tem que falar também, certo? Do eixo de inclinação do planeta, tá bom? Fases da Lua. Nossa, quantas e quantas imagens de livro que dá a entender que vai estar acontecendo eclipse todo mês. Certo? Tem gente aqui. Ah, boa noite, boa noite, boa noite. Então, assim, os livros dão uma falsa impressão, porque tá aquela imagem meio planificada, né? E é como se fosse a Terra está fazendo sombra na Lua, né? Ou parcialmente na Lua, formando ali, né, a fase da Lua. E quando a sombra, então, ela é projetada totalmente sobre a Lua, a gente não vê ela, então é a Lua nova, né? E assim, né, a gente fica pensando que a Terra e a Lua, né, a Terra fica na frente, a Lua não aparece, né, então a gente não enxerga. E na verdade, não é isso, peraí. Na verdade, eu precisava de ter uma imagem para mostrar para vocês entenderem. Então tá aqui a Terra, a Lua e o Sol tá desse lado. Então a ideia que dá na imagem é que é esse lado aqui, que a Terra tá bem na frente, aqui vai estar acontecendo a Lua nova, que a gente não vai estar vendo, porque a Terra está projetando a sua sombra. Quanto que na verdade aqui a Lua tá cheia. Por quê? Porque ela não fica exatamente alinhada com a Terra. Então o desenho em si deixa muito confuso. Passa essa ideia de que a Terra aqui tampa a Lua e por isso que não dá para enxergar. Gente, então vamos lá. As fases da Lua se devem, né, ao movimento dela em torno da Terra em relação ao Sol, que ilumina determinadas porções da Lua quando ela está, né, girando ao redor do nosso planeta. Mais uma vez, as fases da Lua se devem ao fato dela mudar sua aparência devido ao movimento em torno da Terra em relação ao Sol, que ilumina em determinadas porções da Lua, enquanto ela está girando em torno do nosso planeta. Certo? E alguns livros também falam que a Lua tem 4 fases e que essas fases, então, são divididas de 7 em 7 dias. Então, a Lua vai ficar 7 dias no estado de cheia, 7 dias no estado de crescente, 7 dias... Gente, para tudo, olha pro céu! A Lua não fica 7 dias no estado de cheia, na fase de cheia. Ela vai mudando, ela tá cheia, ela vai diminuindo, ela vai crescendo, né? Então não são 7 dias, né? São fases, mini fases, vamos pensar, que vão acontecendo ali, né? Então 4 fases principais, você pode até usar, principais, mas existem outras fases ali, tá certo? Estou falando dos erros de astronomia, tá? Pra quem tá chegando no começo da live, eu fui falando de erros gerais. E agora eu tô falando de alguns erros aí que aparecem muito, que estão relacionados com geografia, um pouco de ciências, né? Porque a gente combina, né? Geografia e ciências acaba combinando aí em alguns assuntos. Sistema solar, quando a gente pensa no nosso sistema solar, né? Porque no nosso sistema solar, qual é o planeta famosérrimo por seus anéis? Ai, todo mundo vai falar, vai imaginar aquela maquete que você fez, né? Ou aquele desenho incrível da apostila e tá lá Saturno. Uau, Saturno, acertei, né? Acertou. Mas Júpiter também tem anel, Urano tem anel, Netuno tem um anel. E aí? Né? Por que a gente só fala dos anéis de Saturno na escola? Por que nos livros mostra, né, apenas os anéis de Saturno, né?
Outra coisa que aparece bastante é a questão da quantidade de luas que cada, né, de satélites, né, naturais que cada planeta tem. Sempre quando você... Ai, gente, desculpa, bati na mesa. Sempre quando você for dar essa matéria, gente, sobre o universo, a gente tem tanta coisa para aprender. Então, é necessário dar aquela pesquisadinha. Qual foi a última atualização? Qual foi a última atualização sobre esse assunto? Porque, olha, gente, de verdade, tá tudo mudando, né? Tá tudo mudando. Descobre, a gente vai descobrindo novas tecnologias. Ai, e a gente vai conseguindo descobrir, visualizar, né? Essas coisas diferentes que antes, há 10 anos atrás, não era possível saber, né? Então dá uma pesquisada, as crianças adoram esse assunto. Então vamos pesquisar, vamos falar corretamente, ou então pede na aula, gente, ó, entra todo mundo agora no celular, vamos usar, né? Vamos fazer essa pesquisa. Eu fiz uns anos preencherem uma tabelinha lá de distância, calcular umas coisas do nono ano, porque as coisas vão mudando, né? E é importante a gente falar isso pra eles, gente, ciência é algo que não é a verdade absoluta. Daqui a um tempo vai mudar, tá sempre mudando, né? Porque quanto mais tecnologia a gente vai tendo, a gente vai tendo mais e mais e mais condições de descobrir coisas, né? Outro erro comum falando de astronomia é que a gente usa o Sol como referência para falar dos pontos cardeais. Tipo, leste, oeste, norte, sul. Lembra disso? Ah, então. O sol nasce no leste e se põe no oeste. Nossa, quantas vezes eu ouvi isso. Eu aprendi assim, mas não. Gente, são só 2 vezes no ano que isso acontece, tá? Só 2 vezes no ano. O restante do ano, o sol vai mudando, tá? O grau, e não vai sendo tanto ao leste, não vai sendo tanto ao oeste, tá? Então, na hora que você for explicar os pontos cardeais, leste, oeste, norte e sul, você pode falar, né, que o sol, né, ele geralmente, né, uma vez no ano, ele faz, né? É importante a gente tomar cuidado para poder não passar conhecimento errado, tá? Então, 2 vezes no ano, o sol aponta diretamente para o leste, do outro lado o oeste, né? E você pode mostrar isso para eles, gente. Como? Olhar para o céu, marca ali a sombra, aquele relógio de sol, né? Coloca a haste lá e vamos ver esse céu se movimentar. Em casa a gente consegue perceber isso com nitidez. Tem época do ano que a roupa no varal tá assim, super iluminada o ano todo, o dia todo, desculpa. E tem época do ano que como é que fala? A roupa nem seca porque o sol nem bate naquele lugar. O pessoal que constrói casas, arquitetos, tem que pensar nisso. Vai pôr uma piscina onde vai bater mais sombra o ano todo? Ou vai pôr uma piscina onde vai bater sol na época do verão? Né? Na época do inverno não tem tanto problema, mas se ela conseguir projetar de um jeito que dê sol o ano todo, né? Vai economizar ali com energia solar ou aquecedor de água e tal. Então, a gente pode usar, para falar dos pontos cardeais, né? As constelações, Cruzeiro do Sul, mas tem que indicar certinho como que ele mostra ali o lugar do sul, né? Que é a pontinha lá do cruzeiro. É importante olhar nos desenhos que a apostila oferece, porque às vezes o Cruzeiro do Sul tá totalmente para um lado oposto dos pontos cardeais. Isso eu vi num livrinho uma vez de ciências, que a menininha tava com a mãozinha assim e o Cruzeiro do Sul tava mais com o rabinho para lá do que para cá e tava lá, sul, né? Então, tomar cuidado na hora de passar a informação aí. Vocês têm aí alguma, né, pérola que aparece no dia a dia da sala de aula que vocês gostariam aí de comentar? Porque essas daqui foram as que eu separei que mais aparecem nos livros de ciências, que mais aparecem nas aulas de ciência, quando os alunos vão dar algum retorno, nas minhas aulas particulares, que a gente tem que, assim, construir novamente o conhecimento com eles. E, assim, é importante, com certeza, né, gente? Importante, com certeza. Não desvalorizar aquele profissional que talvez passou aquele conteúdo.
É falar que agora você está em outro nível, agora você vai entender direitinho o que eu tô falando. Porque naquele tempo você era muito pequenininho, né? Por isso que a professora deu uma simplificada. Agora você vai entender mais profundamente esse assunto. Mas se você é professora do infantil, você que é professor do Fundamental 1, e você conseguir passar essa informação de forma correta, lá na frente ele vai lembrar de você. Nossa, eu já sabia, né? Porque minha professora, minha prof, me ensinou certinho. E aí a gente só vai, né, dando mais informações para eles, porque você, né, lá atrás deu uma boa base para ele, ok? Sejam muito bem-vindos vocês que estão entrando aqui agora. Nós estamos chegando aqui, né, ao final da nossa live. Nossa live que nós falamos dos erros mais comuns de ciências, os mais comuns que aparecem. Se você souber de mais algum, quiser comentar aqui no final do nosso vídeo, quando ele for publicado, pode comentar. E a gente pode depois estar fazendo uns prints e mostrando para todo mundo o que foi que apareceu aí na sua sala de aula, o que apareceu em casa, a respeito de alguma coisa que tava meio errada a ideia. Se você não fez parte ainda da ciência extraordinária que está acontecendo nessa semana toda, você ainda pode fazer inscrição. A gente vai estar mandando todos os vídeos que você perdeu para você encontrar ali da sabidinha, a lista dos materiais, para quem tá lá no nosso grupo do WhatsApp. E essa semana ela tá acontecendo e eu tô amando fazer ela, porque tem bastante coisa legal que a gente tem aqui para poder trocar. E eu tô amando também ter todos vocês, certo? Tô amando ter todos vocês aqui na nossa live de hoje, certo? Gustavo, sim? Eu marquei ali um coraçãozinho pra você. E aí, amanhã, não percam a live das músicas de ciências. Nós vamos ter convidados para poder me ajudar a cantar as canções que eu normalmente crio para as aulas. E a gente vai juntos aí cantar e trazer um pouco de conteúdo para vocês de uma forma diferente. Um grande beijo para vocês, um ótimo final de noite, noite fria aqui em Rio Preto, só Deus na causa. Até mais, gente. Tchau, tchau, tchau.